Vovó não quer gostar de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar... E bem, parece que nós estamos de volta com Kaiserreich. Continuando a nossa campanha com o Império Austríaco. No episódio de hoje nós vamos convidar outros para o Augsleich. O Augsleich sempre foi conduzido como uma reunião da elite austríaca e húngara. No entanto, tivemos políticos da Boêmia, Galícia e Ilíria peticionando por negociações mais abertas e multiétnicas este ano, com delegações de todos os estados constituintes do Império presentes. Além disso, reunir delegações de todos os cantos da Áustria-Hungria pode ajudar a mediar algumas das tensões internas que vinham ocorrendo desde que a Weltkrieg terminou. Claro. Eu só não gosto que isso... Bem, isso pega todo o meu poder político e eu gostaria de mobilizar. Eu não vou ficar segurando esses eventos porque isso tende a quebrar a sequência de eventos. Isso tende a bugar o jogo, então... uma coisa de cada vez. Hungria participa das renegociações do Augsleich. Embora houvesse alguma dúvida se a Hungria estaria disposta a resolver as diferenças diplomáticas entre nossas duas metades do Império, eles concordaram. Naturalmente que sim. Confederação Peru-Boliviana restaurada. Parece que uma velha ideia renasceu na América do Sul. A confederação original entre Peru e Bolívia, vista por seus muitos inimigos regionais como uma ameaça potencial, foi despedaçada por um Chile vitorioso após a Batalha de Yungay, em 1839. Ainda assim, esta nova confederação poderia, ao contrário de sua predecessora, provar-se capaz de se sustentar nestes tempos instáveis na América do Sul e no mundo em geral. Observadores tanto no exterior quanto domésticos notaram, no entanto, que há uma série de questões-chave que devem ser resolvidas entre La Paz e Lima antes que esta nova política possa ser verdadeiramente chamada de uma nação unida. O sonho de Santa Cruz é realizado mais uma vez. Muito bem. Ok, isso aqui é o Peru. Não, não é a Bolívia. Herdou a tag do Peru. Ok. A Boêmia concorda em comparecer. Nosso mensageiro retornou de Praga, carregando uma resposta do governo boêmio. Eles estão muito felizes em poder participar das negociações e enviam seus melhores votos. Excelente. Calma. Hungria protesta contra as outras delegações. Chegou a notícia da Hungria que eles condenam o fato de termos convidado outras delegações além da deles para as negociações. Se essa condenação é apoiada por alguma coisa, teremos que ver. É o caminho a seguir. Galícia e Lodoméria concordem em comparecer. Nosso mensageiro retornou de Lvov, carregando uma resposta do governo galiciano. Eles estão muito felizes em poder participar das negociações e enviam seus melhores votos, claro. Ilíria concorda em comparecer. Nosso mensageiro retornou de Zagreb, carregando uma resposta do governo ilírico. Eles estão muito felizes em poder participar das negociações e enviam seus melhores votos. Excelente. Tomada da frente da pátria na Bulgária. Isso não é bom. Eles ainda estão usando minhas licenças. Não cancele as licenças. Eu não permito que você faça isso. Tá bom, então. Tomada da frente da pátria na Bulgária. Tendo outrora dominado sobre a Península Balcânica, o Tsarado da Bulgária caiu derrotado na guerra por seus inimigos do Pacto de Belgrado. Esta chamada catástrofe nacional desestabilizou o Estado e pavimentou o caminho para o radicalismo se estabelecer. Meras semanas após a assinatura do Tratado de Sofia, ou Sófia, como diz aqui. O governo colapsou completamente. Ele foi substituído pela Frente da Pátria, uma aliança de forças republicanas no país que tomaram o controle do exílio e da clandestinidade. Embora tenha um forte elemento socialista, eles estão também aliados com a União Nacional Agrária, decididamente não socialista. Qualquer uma dessas forças que assuma o comando, no entanto, suspeita-se que buscarão um caminho para a paz nos Balcãs. Eu acho difícil. O que isso significa para os Balcãs? Mais guerra, se eu fosse fazer uma previsão. Qualquer coisa nos Balcãs significa mais guerra nos Balcãs. As delegações chegam. Apesar do medo de que a Hungria não reagisse bem a termos convidado outras delegações além deles para as negociações, eles chegaram a Viena ontem entre as delegações da Boêmia, Galícia e Ilíria. Enquanto as renegociações do Augsleich deste ano são frequentadas por políticos e pensadores de todo o Império, os húngaros permanecem no centro, já que seu problema é o mais importante a resolver. As festividades duraram até tarde da noite. Que noite, hein? Tudo bem. Um delegado húngaro faz um discurso.
No primeiro dia das negociações, discursos foram realizados. Um político húngaro proferiu o seguinte: não devemos nos orgulhar do Império Austro-Húngaro. Por décadas agora, o homem em Viena se esforçou por reformar o que já era perfeito. Eu acredito que a Áustria e a Hungria juntas têm um papel a desempenhar no futuro do mundo. Juntas faremos a Áustria-Hungria grande novamente. Enquanto seus compatriotas estavam visivelmente perturbados por essa implicação de que a política de federalização do Kaiser Karl foi um erro, ele mesmo parecia bastante satisfeito, apesar da ausência de aplausos. Remova-o das negociações. Vai embora. Aqui nós somos todos federalistas, por enquanto. Calma. O 10º Congresso Internacional. O 9º Congresso da Terceira Internacional, realizado em Paris, tratou da difusão da ideologia no exterior, apoiando movimentos socialistas e fortalecendo os laços entre as nações socialistas existentes. E graças ao sucesso do encontro, o 10º Congresso Internacional foi convocado para ser realizado em Londres. Representantes do mundo inteiro foram recebidos por uma saudação de artilharia britânica, um coro de gaitas de folhas escocesas e uma recepção calorosa geral. À medida que a Europa se aproxima cada vez mais da guerra, a cooperação militar e econômica entre os socialistas deve ser o principal tópico de discussão, e a França e a Grã-Bretanha mais uma vez darão as cartas na política da internacional. Muito bem. Hungria exige reparações. Como antecipado, a delegação húngara mais uma vez exige compensação pela perda dos territórios da Croácia e Eslavônia, que estavam em vassalagem sob a coroa húngara até 1925, quando os ditos territórios foram ocupados pela Revolução dos Eslavos do Sul, que terminou com a cessão das coroas das terras, a cessão das terras em 1926 para o recém-formado reino da Ilíria. A delegação húngara ainda reivindica as terras como sua, mas reconhece que tê-las sob controle húngaro novamente é impossível. Portanto, como em 1927, eles exigem uma soma de dinheiro, uma grande soma de dinheiro, para ser transferida para o seu tesouro. É precisamente por isso que você paga menos impostos agora. Perfeito. É isso mesmo. Vamos utilizar você. Boêmia propõe um estado eslovaco. Na mesma linha das discussões do dia anterior, a delegação da Boêmia traz à tona a questão de que é o povo eslovaco vivendo sob o governo direto da coroa húngara. Sem quaisquer direitos especiais ou autonomia, o povo eslovaco tem sido vítima de uma política contínua de magyarização. A delegação boêmia propõe a criação de um estado autônomo para o povo eslovaco como uma solução para libertar seus irmãos do jugo magyar. Claro, deve ser feito. Ainda assim, isso requer mais planejamento. Hungria abandona o Ausgleich. Tendo tido o suficiente da zombaria de velhas tradições que a delegação húngara chama de negociações deste ano, eles deixaram as discussões. Isso é ruim, não é? Os poloneses propõem um protetorado polonês. Vários membros proeminentes da delegação polonesa endossaram uma postura mais ativa em relação ao nosso relacionamento diplomático com a Polônia. Enquanto a Polônia foi deixada para estar na esfera alemã após a guerra, os galicianos ainda veem a Polônia como sua pátria, agora suprimida pelo governo prussiano. Eles desejam que libertemos os seus compatriotas. A Polônia ainda não está perdida. Vou levar em consideração. A Galícia exige a Transcarpátia. Juntando-se à tendência recente de exigir terras húngaras, a delegação rutena nos lembra que seus irmãos através dos Cárpatos nem sequer são reconhecidos pelo governo húngaro. Deve ser feito, vamos trabalhar para isso. Caso você esteja se perguntando, isso aqui é só a comuna francesa sendo chata. E agora vamos pegar um slot de pesquisar mais. Institucionalizar o Círculo de Viena. O Círculo de Viena é uma reunião das mentes mais brilhantes da Universidade de Viena. Matemáticos brilhantes, filósofos, cientistas naturais que estão na vanguarda da pesquisa científica e filosófica. Disponibilizaremos fundos do governo para eles, mas também moveremos seu trabalho para campos mais novos e práticos. Ótimo. Fazer armas para mim. Propósito de armas. A Ilíria exige
Bática. Juntando-se à tendência recente de exigir terra húngara, a Ilíria agora também exige a cessão do território de Bática, embora seja lar de muitos ilírios. Reivindicar esta faixa de terra na região mais ao sul da Hungria é um movimento bastante audacioso da delegação ilíria, especialmente considerando que a Hungria ainda não está reconhecendo formalmente o Estado Eslavo do Sul. A Ilíria deve controlar toda a bacia, na verdade. Romenos. Aí você também não me ajuda. Passo pra cá. Romenos, uma Transilvânia autônoma. Embora a Transilvânia tenha algum reconhecimento pela Hungria, não está de forma alguma perto do nível de que os estados cisleitanos desfrutam. A delegação romena colocou uma palavra para ser colocada no mesmo livro que os estados da metade austríaca. Incluirá Parcium e o Banato. O fim do Augsleich. Apesar da partida anterior da Hungria, o Augsleich chegou ao fim ontem e o resultado das delegações foi para casa hoje. Poderia ter sido melhor, mas também pior. Calma. Demonstrações eslovacas e romenas suprimidas na Hungria. No início da semana, demonstrações pacíficas de apoio a Viena em várias cidades de Eslováquia e Transilvânia terminaram com a polícia húngara dispersando violentamente a multidão. No entanto, isso apenas jogou a favor da narrativa de que a resistência está empurrando. E agora líderes eslovacos e romenos estão pedindo ao nosso governo para mediar a disputa. Concordado, a Hungria deve mover suas forças dos territórios disputados. Eu juro que eu não estou sabotando essas negociações de propósito. Vejamos. As eleições holandesas de 1937. A Holanda tem sido tradicionalmente uma das nações politicamente mais estáveis da Europa e o povo holandês tem sido por anos entrincheirado em seus próprios pilares institucionais que tendiam a minar tendências radicais. Devido ao caos econômico causado pelos laços estreitos da Holanda com a Alemanha e a Mitteleuropa, a ascensão da Frente Vermelha de extrema esquerda e do VNH nacionalista, a situação política do país está mais tensa do que tem sido em muitos anos. Apesar da degeneração da política doméstica e da ascensão do poderoso bloco eleitoralista de esquerda, a coalizão governante da CNA conseguiu se manter nas eleições recentes, embora com maioria enfraquecida, não querendo tolerar uma coalizão com os liberais ou a direita e o bloco... alguma coisa. Os holandeses adoram suas eleições. A crise da Saboia resolvida. Há alguns dias, uma demanda da Comuna da França foi telegrafada ao governo suíço, ceder a província da Alta Saboia sob ameaça de coerção armada. Os franceses caracterizaram sua demanda como uma necessidade de acabar com a perseguição da população francesa dentro da província. O governo suíço decidiu evitar a guerra e concordou, afirmando que uma transferência pacífica de propriedade era preferível ao derramamento de sangue. Esta é uma vitória para o governo francês, que já declarou a recuperação da Alta Savoia. Uma vitória para a classe trabalhadora mundial. O sindicalismo se espalha, infelizmente. Hungria recusa nosso ultimato. A Hungria recusa nosso ultimato e se recusa a deixar os territórios disputados. Você sabe o que isso significa? Não sabe? Bem, eu sei. Eu até sei. Isso será útil. Então vamos lá. Primeira guerra da série. Um pouco mais cedo do que o usual. Crise no Danúbio. Durante o Augsleich austro-húngaro de 1937, os austríacos prometeram aos estados autônomos de seu império que as minorias na Transleitânia também receberiam autonomia. Os húngaros, no entanto, não estavam dispostos a concordar com o desmantelamento de seu estado de privilégios dentro da monarquia. Em consequência, os austríacos anunciaram sua intenção de humilhar a Hungria e libertar os eslovacos, transilvânios e... Libertar os eslovacos, transilvanos e rutenos, a força e escaramuças já começaram ao longo da fronteira austro-húngara. Só o tempo dirá o destino da antiga monarquia dual. A estabilidade da Europa Central está ameaçada. Assim.
Esqueci que você existia. Fazer apoio à indústria bélica. Opa! Opa! Qual dos dois primeiro? Você. O Sol Nascente. A situação no Japão tem sido sempre crítica desde o Acordo de Tsingtao. Obscurecida por numerosas crises econômicas e agitação, sua resposta ineficaz às intervenções alemãs na China levou ao colapso do regime autocrático de Tanaka. No entanto, o Império do Sol Nascente conseguiu se recuperar como uma potência regional limitada aos confins do leste asiático. Hoje, a liderança japonesa anunciou um novo plano para tomar seu lugar entre as grandes potências, pela força se considerado necessária. Eles estão fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz, não foi? Esta notícia já começou a chegar a Berlim, com o Kaiser e a chancelaria ainda tendo que responder a esta ameaça descarada sobre suas possessões coloniais. Preocupante. Aliás, o mundo já está pegando fogo, não é? E isso ainda não é suficiente para ter apoio à guerra, mas isso é porque eu já estou em guerra. As cidades de delegação colapsam. Xangai. Chegaram notícias perturbadoras do colapso total do governo do Conselho de Delegação. Esta notícia vem na esteira de relatórios anteriores detalhando como várias escolhas financeiras imprudentes levaram a uma devastadora falta de confiança econômica e, finalmente, a falência da cidade de delegação. Agora, as potências que anteriormente compunham o Conselho de Delegação retiraram-se todas da instituição e os japoneses, alemães e britânicos enviaram tropas para proteger suas concessões das forças chinesas que se aproximam. O Conselho Municipal de Xangai assumiu o controle de Xangai, sua antiga região neutra, mas como demonstrado pelas lutas contínuas entre tropas chinesas apoiadas por alemães e japoneses na rua, a cidade agora é alguma coisa das grandes potências. A China se fratura ainda mais. Bem. É assim que... aliás, eles nem se chamam mais cidades da legação. Eles só realmente se chamam Xangai agora. Muito bem, é assim que Xangai ainda pode vencer, tá? Ok, isso não é bom. Como está aqui? Não, aqui está bem, aqui está indo bem. Ascensão do Estado Russo. Perdão. Tá difícil hoje, né? Ascensão do Estado Russo e não Rússio. Que é como você diz russo em espanhol. Na esteira de suas reformas abrangentes na Rússia, o presidente Boris Savinkov tomou o passo talvez não surpreendente de cimentar seu governo permanentemente. O recém-proclamado Vojt, ou líder, instaurou esta nova etapa na transformação da Rússia em meio a multidões aplaudindo na Praça Vermelha. A celebração tem sido decididamente mais contida no resto da Europa, no entanto, com opiniões na Alemanha especialmente tépidas dada a incessante barragem de retórica anti-alemã de Savinkov. Fiel à forma, o Vojt novamente condenou a dominação alemã da Europa Oriental, reiterando seu compromisso de libertar os antigos territórios da Rússia, uma vez que a própria Rússia tenha se livrado das algemas de sua prisão teutônica. Isso não é bom. Não mesmo. Ok. Tenho fábricas livres. Eu não preciso mais fazer infraestrutura, porque eu posso pegar a infraestrutura de que eu preciso aqui. Talvez eu faça em Sud Tirol. Mas eu acho que já está na hora de começar a fazer algumas fábricas militares, ao menos. Independência islandesa. A pequena ilha atlântica da Islândia tem sido governada pelos reis da Dinamarca, ficando sob seu controle há mais de 400 anos. Mas eventos recentes colocaram este estado de coisas em risco. Com a Segunda-feira Negra e a luta do governo dinamarquês para responder à crise, os apelos por independência completa continuaram a crescer cada vez mais alto até que o governo foi forçado a realizar um referendo de independência para determinar o futuro da ilha. Agora que os resultados chegaram, parece que o partido pró-independência venceu, tornando a Islândia a mais nova república da Europa. Embora muitos possam celebrar este dia, outros se preocupam que a recém-descoberta independência da nação possa ser varrida pela Grã-Bretanha ou Canadá, ambos os quais a olham com ganância. Seja qual for o caso, o Atlântico tem um novo jogador. Como isso pode afetar o Atlântico?
Guerra Civil Indiana recomeça. A Guerra Civil Indiana, a qual eclodiu em 1925, conforme o Império Britânico se desfazia, culminou em um cessar-fogo em 1927 que deixou o subcontinente em impasse. Agora parece que o cessar-fogo foi finalmente quebrado, com hostilidades resumindo entre a República Popular Bharatiya Socialista e os signatários antissocialistas do Pacto de Bombaim, o domínio da Índia e a Federação Principesca. O conflito abrange centenas de milhões de pessoas da Índia, com cada combatente tendo apoiadores estrangeiros, independentemente de seu resultado. É certo que o conflito reacendido será um dos mais mortais do século XX. Outra guerra civil? Outra guerra civil, sim. Falando em guerras civis, a queda de Burgos. Infelizmente parece que os sindicalistas vão ganhar mais uma guerra civil. Relatórios de Burgos confirmam que a capital temporária carlista foi capturada pelo avanço das tropas anarco-espanholas após escaramuças no campo montanhoso. As forças carlistas ofereceram forte resistência, esperando atrasar as forças inimigas, mas foram eventualmente repelidas. Castelhanos, fugindo para o norte, para a Costa Basca, descreveram em lágrimas ver sua terra natal queimando e soldados da CNT-FAI cometendo atrocidades contra seu próprio povo. Rumores afirmam que o rei Javier foi escoltado com um fluxo de refugiados pela milícia carlista, mas seu destino permanece desconhecido. Muitos esperam que a Espanha carlista possa continuar lutando no Planalto Central para defender seus lares do esmagamento da invasão sindicalista. Podem os carlistas esperar se recuperar disso? Acho que não. Eles não estão indo tão mal assim, mas eles estão indo mal. Ok. E isso desbloqueia esse caminho. Ou esse caminho. Eu gostaria de ter recebido um pouco antes, mas tudo bem. Não vou reclamar tanto. Posso atualizar meu caça. Isso aqui não é bom. Nem um pouco bom, na verdade, mas é o melhor que eu posso fazer agora, sabe? Porque eu tenho 2 projetistas de aeronaves leves. Posso fazer multifuncionais. É uma opção. É algo que eu não andei fazendo nas minhas séries, então pode ser, nós poderíamos tentar fazer isso. Mas por enquanto eu vou... você é útil. Eu vou tentar produzir algumas... usando esse maior pra já me dar bônus. Eu posso colocar travas de bomba. Remover isso, que não parece muito necessário. E... pronto. Finalmente temos um superávit de armas. Eu posso até apoiar alguém na Guerra Civil Americana. Eu acho que eu vou apoiar o governo do povo. Eu gosto do povo americano. Prontinho. Recebam armas. Com isso, eu acho que nós podemos concluir esse episódio aqui mesmo. Ok, nós conseguimos pacificar a Hungria, por assim dizer, e agora nós temos que escolher 2 opções. Eu acho que você já conseguiu entender qual é a que eu irei escolher. Então, é isso por hoje e até a próxima.